Olá, turma. Vamos dar então continuidade ao estudo da condução, né? Introdução à condução de calor, que está na disciplina de transferência de calor 1. E a gente tinha falado na última aula que a condução de calor é regida pela lei de Fourier. Então, essa lei de Fourier, ela é uma lei basicamente empírica, foi por observação experimental, que se observou então como que funcionava a transferência de calor em função de um comprimento, de uma área e de um gradiente de temperatura. Imagina que você tem um fio, por exemplo, um fio qualquer, um fio de metal, e você impõe uma determinada quantidade de calor numa das extremidades dele. Então esse calor vai ser transferido por condução até chegar na outra extremidade. Aqui variando então de 0 a x, onde você tem um comprimento L. E esse fio tem uma área transversal a esse fluxo ou taxa de calor. E então, devido a uma imposição dessa taxa de calor, você vai ter diferentes valores de temperaturas, um gradiente de temperatura no ponto 0 e uma temperatura T2 em L, no final do comprimento desse fio. Então, o que Fourier observou? Observou que essa taxa de calor imposta aqui, ela era diretamente proporcional a essa área e ao gradiente de temperatura. Então, taxa de calor é diretamente proporcional à área e ao ΔT. Mas quanto mais você aumentava o comprimento, essa taxa de calor era inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional ao comprimento. E aí, portanto, chegou-se à lei de Fourier, que proporcional à área ΔT sobre L. Em termos diferenciais, você pode dizer que Q é proporcional à área dt dx. Quem que é essa proporcionalidade, então? Essa proporcionalidade vai ser justamente o K. Então, a proporcionalidade é a condutividade térmica. E aí a gente chega na lei de Fourier, taxa é igual a K menos K vezes a área dt dx. Por que menos? Só para indicar que em termos diferenciais, a sua temperatura, né, o seu fluxo de calor, está indo da temperatura maior para a temperatura menor. Então, quando você substituir aqui, lembrando que no diferencial, dt dx vai ser a temperatura maior menos a menor, ou a temperatura final menos a inicial. Como a final vai ser menor que a inicial, então você coloca o menos na frente da fórmula. Pois bem, só que aqui trata-se de um caso unidimensional, em que o gradiente de temperatura ele vai variar apenas com o eixo x. Mas se você tiver um fio mais grosso, né, ou alguma outra geometria, onde o fluxo de calor vai se distribuir em todas as direções, então você tem que considerar os eixos y e z também. Então, o fluxo de calor, né, a taxa de calor, é igual menos K vezes a área vezes um gradiente de temperatura. Fluxo, que é dividido pela área, vai ser menos K vezes 1I d1 de t d1 x mais 1j d1 de t d1 y mais 1z d1 t, 1k, perdão, d1 t d1 z. Ok? Então, vamos entender agora como que vai ser essa lei, a equação de Fourier, em função das 3 dimensões para um caso de sistemas de coordenadas cartesianas. Pois bem, então, considerando uma geometria qualquer de coordenadas cartesianas, peguei aqui, onde da esquerda para a direita eixo x, aqui para frente eixo y, e de baixo para cima eixo z.
Então, supondo que você esteja impondo uma quantidade de calor nesse sólido tridimensional aqui, de coordenadas cartesianas, e essa quantidade de calor está se distribuindo no eixo X, entrando um Q de X e saindo um Q de X mais dx. Esse X e esse X mais dx são subíndices onde X mais dx está representando uma diferencial de quantidade de calor, que pode ser, né, um acréscimo ou uma remoção. Em Y, entrando um Q de Y, saindo um Q de Y mais dy. E em Z, entrando um Q de Z, saindo um Q de Z mais dz. Então, quem são essas taxas de calor? Lá na lei da conservação que a gente tinha falado. Essas taxas de calor nada mais são do que a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai. E dentro do seu sólido, se você tem uma variação, né, com o tempo, você vai ter uma quantidade de energia acumulada e podemos ter também uma energia gerada, se você estiver passando, por exemplo, uma eletricidade, aí você tem uma dissipação de quantidade de energia em que o sólido vai absorver, um exemplo qualquer, ok? Bem, então vamos identificar cada termo da equação de conservação de energia. Considerando que seja um regime transiente, né? Então você teria a taxa de energia acumulada. Essa taxa de energia acumulada, lembra, lá da termodinâmica, ela está associada à energia interna do seu sistema. Então, essa energia interna seria uma quantidade de energia interna sensível mais uma quantidade de energia interna latente, se você tivesse transformação de fase, por exemplo, fusão. Então você teria que considerar essa energia latente. Como no nosso curso a gente não está considerando, a gente está considerando apenas a energia interna sensível, então vamos considerar aqui desprezível, e a sua energia interna pode ser aproximada à entalpia. A entalpia é o que? A capacidade calorífica a pressão constante vezes uma diferença de temperatura. Só que essa unidade aqui é Joule. E a gente está trabalhando com taxa, Joule por segundo, watts. Então, essa quantidade de entalpia é igual a uma quantidade de calor sensível, que é uma taxa de massa, ou seja, aqui a unidade está em quilo por segundo, vezes o CP, então você tem aqui quilo por segundo, vezes o CP, que é quilojoule por quilokelvin, vezes a diferença de temperatura, que é em Kelvin. Então, Kelvin corta com Kelvin, quilo com quilo, você tem quilojoule por segundo, que é igual a quilowatts. Ok, unidade, certo. Bem, então, a energia sensível, calor, é igual. Lembrando que taxa mássica também pode ser substituída pela massa específica, né, quilo por metro cúbico, ρ, vezes o volume, dividido pelo tempo, que nada mais é do que uma vazão. Então, você tem quilo por metro cúbico vezes metro cúbico dividido por segundo, corta o metro cúbico, vai ficar quilo por segundo, vezes CP dt, você tem unidade de quilowatts. Ok, mas quem que é o volume que você está estudando? O volume considerado aqui, no caso, em coordenadas cartesianas, é quem? Um dx vezes um dy vezes um dz. Então, eu peguei e substituí aqui o volume. Logo, a sua energia acumulada pode ser escrita como ρCp. Então, vamos considerar aqui e guardar essa equação. ρCp dt, dtzinho de tempo, vezes o volume dx, dy, dz, ok? Bem, e as quantidades de energia que entra? Energia que entra vai ser o somatório, Q de x em todas as áreas, né? Mais um Q de y, mais um Q de z. E as quantidades de energia que saem? Serão um Q de x mais dx,
mais um Q de Y mais DY, mais um Q de Z mais DZ, tudo subíndice. Pois bem, o que a gente faz aqui nesse caso? Bem, assim como eu falei, se você está impondo uma quantidade de calor entrando em X e está saindo uma em X, supondo que seja um acréscimo, então o que está saindo aqui vai ser um Q de X mais uma quantidade de Q de X, um dQ de X. Então, cada termo de saída, você pode escrever que é igual a quê? Exemplo, né? Q de X mais dx é igual a um Q de X mais uma diferencial de Q de X. E aí, essa diferencial a gente trata como a série de Taylor truncada na primeira ordem. Vamos entender então como é que funciona isso. Pois bem, então a gente tem a energia que sai, Q de X mais dx, ela vai ser representada pela série de Taylor truncada na primeira ordem. Então, quem é a série de Taylor truncada na primeira ordem? Nesse caso, vai ser um Q de X entrando, mais um dRom, Q de X, dRom X, vezes um dx exato. Quem seria o Y no caso? Um Q de Y mais dy vai ser igual a Q de Y mais dRom de Q de Y, dRom Y, vezes dy. E o Q de Z seria o Q de Z mais dz é igual a um Q de Z mais dRom de Q de Z, dRom Z, dz. Ok. Então, a gente vai pegar esses termos e substituir depois no termo de saída. Então, taxa de saída de energia que sai é igual a Q de X mais dx mais Q de Y mais dy mais Q de Z mais dz. Mas pela lei de Fourier, quem que é esse Qzinho? Bem, de cara, quando vocês substituírem isso na lei de conservação, vocês vão ver que taxa de energia que entra menos taxa de energia que sai, né, vai cortar esses Qs de X aqui, Q de Y e Q de Z, com esses que saem. Vai sobrar apenas o termo negativo dessas diferenciais. Mas pela lei de Fourier, para cada direção, quem que é, no caso, o Q de X que está aqui dentro, o Q de Y que está aqui dentro, o Q de Z que está aqui dentro? Lembrando que Q sem nada é taxa. Então, esse Q de X, por exemplo, vai ser menos K vezes a área dt dx, né? dt dρ x. Quem que é a área? A área é a área transversal à taxa de calor. Então, no caso de X aqui, Q de X, quem que é a área transversal a essa taxa de calor? É essa área aqui. Que é quem? Um dy, né? Esse eixo aqui, vezes um dz, perdão, vezes um dy. Então, substituindo aqui, Q de X é igual a menos K vezes dy vezes dz, que é a área, dρ t, dρ x. E aí vocês vão fazer isso para cada eixo. Quem que é Q de y? É menos K vezes a área dt dy. Quem que é a área transversal em questão do y aqui? Dx, dz. E aí vocês vão pegar e vão substituir aqui depois na taxa de energia que sai. Como é que vai ficar essa equação, então? Pois bem, então substituindo tudo aqui, como é que isso vai ficar? Bem, já substituí aqui direto entrada menos saída. Então, você tem na entrada, vai cortar aqui, ó, os Q de X, que entra menos que sai, vai cortar aqui, Q de X, Q de Y com Q de Y que sai, e o Q de Z que entra com Q de Z que sai. Então, esses termos sumiram. Vai sobrar diferencial, peguei a lei de Fourier, substituí dentro dessa diferencial, substituindo também as áreas, e lembrando do sinalzinho negativo, né? Só que eu tenho também um sinal negativo aqui no menos a taxa de saída.
Então, menos a taxa de saída, menos dρx, que vem daqui, vezes K, vezes a área de x, no caso que é dy vezes dz, dt dx, dx. E aí fiz isso para todos os termos, em y e em z. Então, a gente ficou com esse gradiente aqui. Lembrando que a energia gerada é uma taxa de energia, né, volumétrica, porque todos esses termos aqui vão estar em watts. Então, você tem uma taxa de energia volumétrica e é dada nesse curso aqui por um Qzinho ponto, ou seja, isso aqui é o watts por volume, watts por metro cúbico. Então, eu estou multiplicando aqui pelo volume, dx, dy, dz. Quando eu faço isso, eu vejo que todos os volumes aqui, eles cortam, né? Ó, dx, dy, dz, 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 que eu esqueci aqui. Ok? E aí você reduz a sua equação. Então, galera, vocês chegam na equação final, que é chamada de equação de calor, equação de Fourier, cosCp dt dtzinho, em relação ao tempo, ou seja, esse termo aqui está relacionado ao acúmulo e ele é um termo volumétrico, né? Porque ele está relacionado ao volume do seu sólido. Esse termo aqui também, ele é volumétrico, que é a taxa de geração de energia, e todo esse gradiente aqui, que nada mais é do que a sua taxa de energia que entra menos a que sai, que está relacionado aos termos de área de superfície. Então, esses termos aqui são superficiais, ok? E aí a sua equação fica uma equação diferencial parcial, que a gente vai ver aí como que a gente faz para resolver para diversos casos essa equação diferencial parcial para transferência de calor, beleza? É isso.